Alongamento, flexibilidade é uma coisa que a gente fala pouco, né, pessoal? Mas é uma coisa que tem bastante dúvida, né? E aí? Treino antes, aliás, e faço alongamento depois, faço alongamento antes, treino depois, como que eu faço? Tem um pessoal que advoga que não pode fazer alongamento antes, senão você vai perder força no treinamento. Tem um pessoal que fala, não faça alongamento depois, senão você vai se lesionar. Qual que é a verdade? A verdade é que a flexibilidade é praticamente como um remédio universal para quem treina. Quanto mais flexibilidade você tiver, menos lesão você vai apresentar. Isso é um fato. Agora, o que não é um fato? Essa associação de certeza entre perda de performance, quando você tem um alongamento prévio, ou aumento de lesão, quando você tem um alongamento posterior ao treino. O que a gente percebe? Que isso vai muito da habilidade do treinador conduzir o treino. O músculo ele treina melhor quando ele está mais flexível. Aliás, a musculação ela aumenta a flexibilidade da musculatura. O que acontece então com aqueles caras que você vê que são todos encurtados é porque eles treinam sozinhos. Então eles dificilmente vão fazer o exercício na máxima amplitude que o músculo permite. Faz aquele bíceps curtinho assim. Aí vocês já viram isso. Ele fica com aquele bíceps curtinho perto da axila, assim, 5 dedos de tendão. Por quê? Porque ele nunca estimula o miócito distal que está na transição miotendínea. Então quando a gente tem encurtamento, é erro de treino nosso. E tem treinador que passa uma vida tentando corrigir o aluno para justamente ele conseguir treinar melhor, mas o lazarento ele quer fazer tudo curto por quê? Ele quer pôr carga, né? E não é assim. E esse assunto, quer pôr carga, é extremamente pertinente ao que a gente está falando em relação ao alongamento, por quê? Lembra que eu falei para vocês? Carga não é tudo. Então quando você faz um pouco de alongamento, né, antes do treino, pode ser que isso tenha um efeito negativo no seu uso de carga. Né? Por quê? Você vai acabar fazendo os exercícios com mais amplitude, então evidentemente a carga vai diminuir. Mas isso não quer dizer que vai diminuir a eficiência. Um treino de mais amplitude, ele é capaz de causar a mesma hipertrofia paralela que um treino sem amplitude, só que mais hipertrofia segmentar. Hipertrofia segmentar é esse exemplo que eu dei para você do bíceps, né? Ah, mas o bíceps ele não cresce em comprimento. Não, não cresce mesmo. Só que a célula muscular que está aqui, ó, na parte distal do bíceps, ela é estimulada quando você coloca as grandes amplitudes. E isso daqui hipertrofia também. Isso é hipertrofia segmentar, tá? Então essa região distal, ela possui miócitos, que são células musculares, e possui células ricas em colágenos, tendinócitos, que vão se tornar o tendão do bíceps. Então, transição miotendínea, pessoal, é uma região onde entrelaça tanto músculo quanto célula de tendão para fazer um grude para aquilo conseguir fazer força. E aí, ele falava sobre hipertrofia segmentar, hipertrofia em paralelo. Então, o que é isso? Isso é o seguinte, dado um bíceps, ó, tem um bíceps aqui para vocês. Se você começar a trabalhar muito encurtado, com uma flexão parcial, tipo só isso aqui assim, ó, o que vai acontecer? A tendência, por mais que você dissipe a força por todo o músculo, evidentemente, porque as leis da física ainda se aplicam, mas a célula muscular que vai fazer o maior trabalho é a célula que está mais ou menos no meio do ventre, tá? Isso vai provocar uma hipertrofia em paralelo. Então o que é isso? Imagina que o músculo está em comprimento aqui. Então, indo para você. Como que ele vai crescer? Assim, ó, na largura. Se você treinar com grandes amplitudes,
sem usar o stop ósseo, sem apoiar, tá? É aquele finalzinho de contração que você vai lá e dá uma descansadinha. É aquele supino que você vai lá e trava o cotovelo. Aquele bíceps que você deixa despencar, que a gente chama de bíceps madeira. Por quê? Madeira e larga. Se você mantiver o estímulo para contração, sustentar a carga antes do stop ósseo ou do stop natural da articulação, portanto, preservando a tensão no músculo em sua amplitude máxima, existe a tendência de você fazer o quê? Estimular, por exemplo, esses miócitos aqui da região de transição miotendínea. Quando você estimula esses miócitos, como qualquer miócito, ele vai hipertrofiar. E aí o que vai acontecer? Vai dar a sensação de que o seu bíceps cresceu em comprimento. Mas não é isso. O que aconteceu é que você conseguiu ativar os miócitos distais da transição miotendínea e dessa forma você conseguiu criar uma sensação de que seu músculo está hipertrofiado por inteiro. O que você não deve fazer antes do treino de musculação é fazer um treino de flexibilidade. Por quê? Se você fizer um treino de flexibilidade, aí sim, imagina que você fez um treino aeróbio antes de fazer musculação. Claro que você vai pegar menos peso, você já está cansado, o músculo já está usado. Agora, alongamento pré-treino, né? Quando você faz segmentar, por exemplo, num peitoral, antes de treinar peitoral, isso te ajuda, tá? Antes do treino, né, alguns exercícios de flexibilidade, eles são úteis porque eles ajudam a preparar a articulação, eles ajudam a acordar, entre aspas, a musculatura, sincronizar as linhas Z, fazer o músculo entrar numa situação de pré-contração. Só que lembra, você não vai treinar flexibilidade, você vai fazer um alongamento. Se você quer fazer o alongamento para ganhar flexibilidade, é verdade. Tá? O alongamento ele não é uma função que você faz sem gasto de energia, tampouco ele não é uma forma de estresse leve a músculo e tendão. Então o que a gente sabe? Alongamentos fortes subsequentes a treinamentos de resistência ou treinamentos resistidos aumentam a chance de lesão. O alongamento depois do exercício, ele também não é para ser um treino de flexibilidade. Por quê? Justamente porque o músculo está mais maleável. Então, diante de um músculo mais maleável, você tem que ter a delicadeza de não puxar aquela articulação além da amplitude que ela tolera. Porque você vai conseguir. E o que você vai provocar? Você vai provocar uma distensão muscular. Tá? E distensão muscular é lesão. E uma distensão muscular, mesmo que seja grau 1, simplesinha, que vai ficar te doendo, mas parece que não tem nada a ver, ela predispõe uma lesão muscular grau 2 que predispõe uma lesão muscular grau 3. Isso quer dizer que você vai rasgar o músculo em pouco tempo. Então, treino de flexibilidade depois do treino de musculação, não. Agora, manter o alongamento que você provocou no treino de musculação, yes, esse sim. Então vamos supor que você treinou lá peitoral e que o teu alongamento foi isso daqui. Tudo bem, terminou o treino de peitoral, segura essa posição um pouquinho. Sente o músculo relaxar enquanto você alonga. Ele vai perdendo aquela sensação de contração reflexa ao aumento da amplitude da articulação. Quando você fez isso, você vai ganhar essa amplitude, vai ser uma nova amplitude de trabalho para você de uma forma progressiva. Isso vai melhorar não só o seu desempenho, não só diminuir seu risco de lesão, mas também vai melhorar o que é a estética do seu músculo. Vai ficar aquele músculo alongado, amplo, né? Então vai ficar aquele músculo bonito, que não é daquele cara que faz aquele supino soluço, né? Conhece o supino soluço? Ou então aquele deltoide soluço, a mesma coisa, né? Tá aqui, up, up. Não, desce mesmo, encosta a barra,